estamos aqui nesta noite. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente, que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos de estar sem que coisa alguma dela nos afaste. Nesta noite, então, a nossa exposição está a cargo da nossa colega Mônica. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Saúde. E o tema dessa noite é o que comes, o que nós comemos. E esse livro, ele é editado pelo Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Então aqui nós temos uma figura que é bem conhecida, a nossa tradicional pirâmide alimentar. Então todos nós podemos observar que nós temos uma diversidade muito grande de alimentos. Alimentos saudáveis, o qual o nosso corpo necessita. Mas antes de nós falarmos sobre esses alimentos, né, que já é mais ou menos conhecido por todos nós, até porque hoje em dia nós temos uma mídia, nós temos livros que nos falam muito a respeito de uma boa alimentação, nós vamos ter que fazer uma viagemzinha, né, para o passado, onde nós vamos lá, onde nós começamos, onde surgiu os primeiros espíritos aqui no plano terreno. Então, nós vamos ver de que se alimentavam esses espíritos na pré-história e como ocorreu essa evolução. Bem, então, nesse período pré-histórico, nós éramos totalmente carnívoros, nos alimentávamos apenas da carne, da proteína. Até porque era uma era glacial e o nosso solo não tinha vegetação, a nossa vegetação era muito escassa. Então o homem, a alimentação predominante era a carne. Também nesse período ele tinha que sobreviver ao frio. Então essa caça aos animais também era aproveitada a pele desses animais para aquecer os seus corpos, né? Para sobreviver ao frio. Com o aquecimento, aos poucos, não é? Com o aquecimento, surgiu então a vegetação. E dessa vegetação, o homem, além de caçador, passou a ser também um coletor, né? Então ele começou a se alimentar de raízes, de frutas e não só de carne, embora a carne era o que predominava. Passando mais um pouquinho, veio a descoberta do fogo e através do fogo ele percebeu que podia cozinhar esses alimentos. E com o cozimento desses alimentos, ele percebeu que a mastigação se tornava melhor, ele percebeu que o alimento quente era mais gostoso, ele também percebeu, através do cozimento desses alimentos, a exalar cheiros gostosos, né, do alimento, e também odores, e percebeu que o cozimento dos alimentos
custavam mais a se deteriorar, a estragar, né? Então isso tudo foi uma evolução que, através dos tempos, foi melhorando a alimentação desses seres que ali estavam. Passado mais algum tempo, que olha, assim, né? Mais adiante com a evolução, né? Com a nossa evolução, então aí começou a surgir, né, como a nossa vegetação já estava bem melhor, né, nós já tínhamos mais alimentos, mais grãos, né, aí surge o pão, um dos principais alimentos, né, e o pão, ele é feito de farinha, de trigo, e assim entrou também as sementes que o solo também nos fornecia, esse alimento. E daí surgiram os biscoitos, e daí surgiram as massas, e a nossa alimentação foi ficando um pouco mais diversa. E naquela época, nós tínhamos também uma exposição demasiada ao clima, não é? Então o nosso trabalho era bem mais braçal, e também as doenças não tinham cura, né? O estudo ainda era muito limitado, a ciência também, então fazia-se necessário uma alimentação bem mais grosseira. Então nós tínhamos que ter até uma camada a mais de gordura, que seria uma reserva para a gente suportar a tudo isso. O frio, né, as nossas casas eram diferentes e também não se tinha cura para muitas doenças. Então nós tínhamos que ter essa alimentação mais grosseira. Aos poucos, então, nós vamos nos aprimorando. E no Evangelho nos diz, né, Jesus nos diz que tudo aquilo que buscais, achareis. Mas também deveis saber buscar. E como ainda somos muito imperfeitos, muitas vezes nós cometemos excesso. E também nos excedemos com a nossa alimentação. Com com essa variedade de grãos, de sementes, de alimentos, né, o homem começou a perceber que também precisava preservá-los para que não se estragassem. Então aí surge a indústria alimentícia. Então nós já estamos chegando mais para cá, né? Já estamos chegando ao fim da nossa viagemzinha. Então os produtos começam a ser industrializados. E, em contrapartida, nós temos uma diversidade muito grande de alimentos e nem sempre esses alimentos ficaram tão saudáveis assim. Então, nós temos muitos alimentos enlatados, industrializados, muitos alimentos que são, o próprio solo nos fornece, porém, são produtos que levam agrotóxicos, então perderam um pouco, né, da pureza, não é? Porque começou a se tornar, esses produtos deixar de ser orgânicos. Então a gente ingere agrotóxicos que fazem mal para a nossa saúde. E até mesmo a carne que nós consumimos, não é? Muitas vezes elas levam uma carga muito grande de hormônios e que também não fazem muito bem para a nossa saúde. Mas nós precisamos nos organizar e nos educar para isso. Até porque hoje, no grau que nós já alcançamos, nós não precisamos daquela alimentação tão grosseira. Por quê? Porque com a ciência, com a tecnologia, nós já temos cura para vários tipos de doenças. Então nós não precisamos acumular esta manta de gordura. Nós temos como sobreviver ao frio, graças a Deus, né? Nós temos agasalhos,
Podemos dispor também do ar-condicionado que nos aquece, o fogo, a lareira, o fogão a lenha e etc. Então nós não precisamos, né, fazer com que o nosso corpo tenha esse excesso de gordura que nos faz mal à nossa saúde. E acho que a maioria de nós aqui sabemos que esse corpo físico que nós temos aqui, que reveste o nosso espírito, ele não é nosso, né? Ele é um corpo que foi emprestado e é nosso dever preservá-lo e cuidá-lo. Então nós sabemos que no momento que nós nos alimentamos mal, o nosso corpo vai sofrer com isso. E consequentemente, a nossa mente, consequentemente, o nosso estado de espírito, a nossa alma. Então uma coisa leva a outra. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado da boa alimentação, daquilo que nós ingerimos diariamente no nosso organismo. Há quem diga que o alimento é sagrado. E também a hora das nossas refeições também são sagradas. Porque é um momento onde nós temos que estar em paz. No momento que nós sentamos à mesa, nós estamos com os nossos familiares, embora hoje em dia seja difícil nós juntarmos todos, por questão de horário, trabalho, escola, mas é um momento que nós temos que ter muita tranquilidade, nós temos que alimentar bons pensamentos, não é um momento de discutir, não é um momento dos teus familiares falarem em coisas ruins, né? Nós temos que mastigar bem os alimentos para nós fazermos uma digestão saudável. Então é muito importante esse momento para o nosso corpo. Alguns espíritas se perguntam quanto à ingestão da carne. Até que ponto ela é positiva para o nosso organismo, positiva para o nosso espírito? Então nós vamos ver isso aqui. Nós temos a questão 723. Pulou, né? Eu não estou conseguindo. Eu não sei se desculpa, gente. Tecnologia às vezes atrapalha não raro deparamos com campanhas dentro do movimento espírita a apregoar que a carne dificulta a nossa espiritualização, situando-nos em baixos níveis vibratórios. Não seria demais lembrar com Jesus, Mateus, capítulo de São Mateus, que não é o que entra pela boca que contamina o coração. É do coração, afirma o mestre, que procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e outros tantos. Então, o que quer dizer com isso? Que não é pela boca que nós vamos nos depararmos com essa realidade de não estarmos numa vibração, né, que deveríamos estar, e sim por aquilo que sai do coração. Então são as nossas atitudes, são os nossos sentimentos, e isso sim é que fazem com que a gente vá para uma faixa vibratória não muito boa, uma faixa vibratória baixa, onde nós comungamos com outros espíritos que também têm esta faixa de vibração muito ruim. Então não é aquilo que nós estamos ingerindo. O problema é que nós nos excedemos.
Então não há necessidade de nós comermos um boi. E também não há necessidade de nós comermos uma carne extremamente gordurosa. Nós podemos comer uma carne mais leve. Isso não vai mudar o nosso estado vibratório. Então isso aí é de organismo para organismo. Por outro lado, atendemos a questão 723 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Resposta: na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. Então é necessário, não sei se tem nutricionistas aqui, que nós comemos carne. É necessário. Existe uma proteína na carne, que somente na carne o nosso corpo necessita dela. Nós podemos até substituir por outros alimentos, mas não é a mesma coisa. A lei da conservação lhe impõe o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Então é obrigação nossa cuidarmos do nosso corpo. Então é necessário que nós nos alimentemos bem. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o seu organismo. Então, existem pessoas, existem espíritos que não têm essa necessidade de comer a carne. Seja a carne vermelha, seja a carne de ave ou até de peixe. Tem gente que já nasce vegetariana. Então é uma questão do organismo. O organismo da pessoa é assim e ela se alimenta assim. Existem pessoas que já adquiriram um estágio que não veem necessidade de comer, de se sentir pesado, porque querendo ou não, a gente sabe que a carne nos pesa um pouquinho. Então não sente mais o prazer em comer a carne. Mas não que isso seja um crime. Nós podemos sim comer a carne, sem excessos e, de preferência, uma carne que seja saudável. Não há necessidade de tanta gordura, né, que isso vai fazer mal no nosso organismo. Na medicina, hoje, os médicos já estão preocupados muito com a nossa alimentação, né? Porque antes o médico ele fazia a receita do medicamento e, claro, a alimentação, tem que ter uma alimentação assim, assado, mas o que ele priorizava era a medicação. Ele dava o medicamento para a cura da doença. Só que hoje eles estão priorizando muito a alimentação, porque eles chegaram à conclusão que quem estraga o nosso organismo somos nós mesmos. As doenças vêm de vícios que nós temos, de uma alimentação que também não é saudável. Então nós adoecemos o nosso corpo. E os remédios, então, têm que nos curarem. Então, se nós invertermos, se nós tivermos uma boa alimentação, se nós tivermos uma saúde física, provavelmente nós não vamos adoecer. Nós vamos ter todos os o nosso hemograma vai estar em condições positivas, os nossos níveis de colesterol, de açúcares e etc., porque isso tudo depende do quê? Da nossa alimentação. Então nada é proibido. Nós podemos sim nos alimentarmos, e ali mostra o nosso primeiro slide, que é aquela nossa pirâmide tradicional, que mostra, né, desde a carne, todas as sementes, os carboidratos necessários para a nossa alimentação, sem falar na água. Então muitas vezes nós também abusamos com o refrigerante, que é totalmente dispensável, embora muitos de nós, né, gostamos de tomar, apreciamos, mas não é nada saudável. Assim também o uso de bebidas alcoólicas, não que não se possa beber, pode sim. Podemos tomar um pouquinho em determinados horários, que a gente sabe que não vai pegar uma direção, que a gente sabe que não vai prejudicar o nosso trabalho, a nossa vida, mas a gente pode sim brindar num momento de alegria, num momento festivo,
mas tudo sem excessos. Então, isso é muito importante para o nosso corpo físico. E nós estamos vendo aqui uma visão espírita. Então, o fato de pessoas também não quererem comer carne, porque aí vai entrar a matança dos animais, né? Aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui em questão de espírito, de vibração, de faixa vibratória, certo? Podemos, como muitas pessoas já não aderem mais o comer da carne devido a isso, né? Pela preservação dos animais. Aí já é uma outra questão, certo? Então eu acho que é o momento, hoje, com toda essa tecnologia que nós temos, com todo o estudo da ciência em relação aos alimentos, nós podemos sim nos alimentar de uma forma saudável. E é só nós queremos. E nós temos vários recursos para isso, hoje em dia. Através de livros, através de documentários, através de profissionais da área, isso tudo vai ajudar a nós termos uma dieta saudável. E, em contrapartida, é lógico que nós vamos ter muito mais disposição. Na nossa mente, menos cansada, o nosso corpo menos cansado. Porque às vezes quando a gente come, quando nós vamos fazer a digestão, o que nós sentimos? Sempre dá aquele peso, às vezes dá um soninho. Imagina nós nos alimentando só de porcaria. E isso é contra toda a nossa natureza. Nós temos que ter uma alimentação boa, uma alimentação que evite que a gente venha a adoecer. E nós temos um corpo forte para resistir às intempéries, às gripes, às doenças. Então tudo isso nós temos que pensar. E sem falar que é nosso dever cuidar deste corpo físico que nos foi emprestado. Então, é bom que a gente comece a refletir sobre isso, até porque bons espíritos, espíritos mais, já, não digo iluminados, mas espíritos que já estão numa outra faixa vibratória, que hoje vem nos auxiliar em relação a isso, então nós temos que aproveitar essa oportunidade, que eles, através desses estudos, que com certeza são eles que estão dando para nós isso, que a gente então tenha essa alimentação mais leve. Então, era isso que eu tinha para hoje, né? Era isso o nosso estudo, e que a gente tenha essa preocupação de cuidar do nosso corpo. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente come, ou vai nos trazer um benefício, ou vai nos trazer um malefício. Aprende a pensar, aprende a falar e aprende a comer. A saúde gera alegria e a alegria pura é o amor irradiando-se do coração para o centro de tua própria vida. Nós vemos também diariamente pessoas que estão sempre em busca de profissionais da área da saúde, estão sempre com alguma coisa, mas não vão na raiz do problema, que na maioria das vezes é a nossa alimentação. É a nossa alimentação que está totalmente errada e faz com que o nosso corpo adoeça. Então procura os profissionais, toma remédio, volta novamente, aí quando não é o estômago é a barriga, quando não é a barriga é a garganta, quando não é a garganta. Então está sempre naquela roda viva, né? É o excesso do açúcar, não é? E aqui tem vários diabéticos. E a gente sabe que não pode comer, né? E aqui eu levanto o dedo, que eu tenho problema de açúcar e como é difícil. Mas a gente tem que se organizar e tem que se reeducar. Né? Porque às vezes a gente pensa que o suicídio é a gente pegar uma arma e se matar, mas não é bem isso, né? Existem várias formas de suicídio. E um deles é a nossa alimentação. Aos poucos nós vamos
nos suicidando, né? Até que o nosso corpo perece, né? Então vamos ter muito cuidado em relação a isso. Então sempre é o momento de nós pensarmos, refletir e mudar o nosso dia a dia. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Agora então vamos fazer uma oração por todos os nomes que estão aqui nas nossas caixinhas e por todos aqueles que nos vêm agora no nosso pensamento. Mestre amado, auxilia-nos a aceitar as consequências de nossos erros. Somos o que fizemos de nós e estamos como quisemos estar. Todo processo de mudança é doloroso e lento. Que a partir da aceitação das provas que enfrentamos, tudo comece a se fazer novo para nós. Que não nos compliquemos na rebeldia e na descrença. Que os estigmas que trazemos no corpo e na alma se nos transmudem em distintivos de promoção diante da vida. Nossos traumas e inibições podem se constituir em nossos pontos de reerguimento moral. Em nossas fragilidades, podemos nos tornar fortes. Mestre, que nos aceitemos, a nós e aos outros, com o mesmo espírito de compreensão que nos aceitas, sem nada perguntares. Que assim seja.